Bom dia, senhores acadêmicos. É um prazer estar de volta com vocês. A temática que vamos desenvolver hoje aqui, numa síntese, diz respeito às pessoas jurídicas que estão aí retratadas na parte geral do nosso Código Civil, entre os artigos 40 a 69. É claro que também elas apresentam lá no direito empresarial, um capítulo próprio do nosso Código Civil, e em muitas outras leis esparsas que tratam também dessa temática. O que iremos tratar de forma muito objetiva são algumas características, reconhecimento dessas pessoas jurídicas no plano de direito público interno, externo, direito privado, e assim que elas são apresentadas inicialmente. No artigo 40, esta delimitação fica bem característica quando diz: as pessoas jurídicas serão de direito público interno, de direito público externo e de direito privado. As pessoas jurídicas de direito público externo são os países, os estados internacionais, os órgãos, entidades internacionais regidas pelo direito internacional público. O legislador deixa bem pontuada essa questão, porque nós sabemos que existe aí o direito internacional privado que estará regulando, trazendo os procedimentos para dirimir esses conflitos nessa seara de interesses privados no âmbito internacional. Mas o direito internacional público, aliados os tratados, convenções, atos internacionais, irão disciplinar as relações de interesse público entre entidades, órgãos, organismos internacionais e os próprios estados, que, é claro, estão entabulando diálogos por meio de suas relações diplomáticas a diversas empresas, instituições que também estão atuando nessa perspectiva, além dos interesses de nacionais que vão para outro estado e de outras pessoas que saem de outro estado que estão chegando por cá, e surgem naturalmente conflitos, seja na parte documental, seja na regularização dessas pessoas que estão em nosso país na condição de imigrantes, visitantes, turistas, e dos brasileiros que estão chegando para articularem as mesmas visitas ou nas mesmas condições em outros países. O direito internacional público, portanto, é que irá reger estas questões, e é muito importante que se saliente por aqui que, quando isso se dá, o Brasil não está abrindo parte da sua soberania. O Brasil está ratificando as suas relações diplomáticas no momento em que o mundo vive uma aldeia global, desde esse início da globalização, que é um mercado mundializado, e todos os países estão interessados em vender, comercializar, desovar os seus produtos. Todos estão brigando por fatias de mercado. E, neste contexto, nós estamos observando que há relações comerciais entre países, entre estados, que cada um deles tem as suas próprias legislações internas. Mas havendo interesses comerciais, havendo alguma divergência, há essa necessidade de se ter uma norma internacional, um ato internacional, uma convenção, um tratado que venha dirimir essas situações. Porque se ficarmos no plano de um Estado internacional, um país, invocar a sua legislação interna e, de outro lado, o outro país também, não chegaremos a um consenso, a um resultado. Por isso se recorre sempre às lições da teoria monista de Hans Kelsen. No topo da pirâmide deve estar a norma internacional e abaixo dela a Constituição de cada país e depois as normas infraconstitucionais. E aqui deve-se pontuar sempre, isso não significa abrir mão da soberania de cada país. É possibilitar e permitir que exista uma normativa que esteja acima
de cada Estado nesse âmbito internacional, para que se possa, de forma justa, equilibrada, dirimir esses conflitos. E é por aí então que vamos analisando essas pessoas jurídicas de direito público externo. Pois as pessoas jurídicas também serão de direito público interno, e elas estão aí definidas no artigo 41 do Código Civil na sua parte geral, que seriam os entes federativos, a União, os estados, Distrito Federal, municípios, suas autarquias e até associações públicas, fundações públicas que houverem. É importante já de plano abrir um parênteses sobre os territórios. O Brasil atualmente não possui nenhum território, mas já teve o território de Fernando de Noronha, que hoje está incorporado ao estado de Pernambuco. Quando houver territórios, eles serão considerados autarquias da União. E, enfim, o dispositivo ainda trata sobre aquelas instituições que forem criadas por lei. Na Constituição Federal, nós temos o artigo 37, inciso 19, que fala que algumas instituições, nesse contexto da administração pública, serão criadas por lei e outras deverão ser autorizadas por lei. As autarquias, as fundações públicas, associações públicas que possuem personalidade de direito público, elas serão criadas por lei. Ou seja, haverá uma lei criando essas instituições e elas imediatamente adquirem as suas personalidades jurídicas. De outro lado, nós vamos observar que essa parte geral do Código Civil, em seu artigo 44, também traz um rol das pessoas jurídicas de direito privado. E lá se inicia pelas fundações privadas, associações também privadas, as sociedades mercantis, e há um rol dessas sociedades mercantis com finalidades lucrativas, que são trabalhadas hoje dentro do direito empresarial, e, é claro, além de outras tantas leis esparsas que cuidam de forma muito específica sobre esse particular, que são as sociedades irregulares, em nome coletivo, em comandita simples e por ações, sociedades anônimas, e seguem aí nessa perspectiva de lições, orientações, procedimentos que o direito empresarial, em conexão com outras tantas leis esparsas, vão trazer essa orientação. Mas nesse rol ainda das pessoas jurídicas de direito privado, nós vamos encontrar os partidos políticos e as organizações religiosas. Tínhamos aí também as empresas individuais de responsabilidade limitada, mas elas foram excluídas por uma medida provisória. Portanto, elas não fazem mais parte desse rol de pessoas jurídicas de direito privado que estão aí no artigo 44 da parte geral do Código Civil. Analisados esses aspectos, uma questão se afigura pontual aí, que é essa expressão, pessoas jurídicas de direito público. E o que seria esse direito público e qual seria o reflexo dele para essas instituições? Toda vez que encontrarmos uma pessoa jurídica regida pelo direito público, é claro que haverá benefícios, e muitos. Nas relações processuais, os prazos serão em dobro. Os prazos prescricionais também serão maiores. As decisões que forem prolatadas em processos onde houver essas pessoas jurídicas regidas por um direito público, naturalmente essas decisões serão submetidas a um duplo grau de jurisdição. Além disso, nesses mesmos processos em que elas estiverem atuando, elas não são obrigadas a anteciparem despesas, valores para despesas processuais. A forma que elas têm para
efetivar os seus pagamentos é por meio de precatórios. E há outras questões também preferenciais e de privilégio que envolvem o foro de competência. Então, esses são os aspectos que certamente o legislador, ao exaltar essa questão de pessoas jurídicas de direito público, quis trazer esse enlevo. Mas o fato dessas pessoas jurídicas de direito público interno, que aqui acabamos de relatar, a União, os Estados, Distrito Federal, municípios, as autarquias, as associações públicas e aquelas criadas por lei, estarem aí nesse plano de direito público interno, não significa dizer que o país não irá respeitar as normas de direito público externo, que são os tratados, convenções, atos internacionais, dos quais o Brasil, inclusive, é signatário e de muitos deles. O Brasil, por exemplo, já caminhava desde 1940 no seu Código Penal, no artigo 5º, por meio do princípio da territorialidade temperada, dizendo que aos crimes praticados nesse território será aplicada a lei penal, salvo os tratados e convenções firmados por esse país. Na mesma direção segue hoje o novo Código de Processo Civil no seu artigo 13. O Código de Processo Civil de 2015, portanto, leciona que os processos e procedimentos processuais deverão ser regidos pela norma nacional, salvo os tratados e convenções firmados por esse país. Ainda podemos citar nessa dinâmica que o país caminha nessa direção concomitante com as suas normativas internas, mas respeitando as normativas internacionais. Nós vamos, por exemplo, encontrar uma abordagem específica na Constituição Federal, que se deu por meio da Emenda Constitucional número 45, tratando sobre os atos internacionais que estivessem ornados de direitos humanos, que deveriam ser assimilados pela Constituição Federal ao plano de emendas. É o que está lá no artigo 5º da Constituição Federal, em seu parágrafo 3º. E o Supremo Tribunal Federal caminhou nessa direção, inclusive trazendo súmula vinculante. Verificamos, portanto, que o Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, que é o Tratado de Direitos Humanos para as Américas. E lá, nesse conteúdo desse tratado, está bem explícito que não haverá prisão civil do depositário infiel. No entanto, o Brasil tem no seu artigo 5º um dispositivo que elucida que haverá prisão do depositário infiel e do devedor de alimentos que não efetuou o pagamento do débito de forma injustificável. Hoje, portanto, nós temos que esse procedimento está mitigado diante da emenda número 45, da súmula vinculante do STF, que trouxe aí para o artigo 5º esse parágrafo 3º. Então, nós temos que os atos internacionais dos quais o Brasil é signatário e que se tratam de direitos humanos, eles serão incorporados, assimilados pelo bojo da Constituição Federal a um plano de emenda constitucional. Observa-se até muitas discussões nesse particular, porque o artigo 5º da Constituição Federal estaria aí num plano de cláusulas pétreas. E essas cláusulas pétreas, para serem alteradas, só mesmo por uma nova ordem constitucional ou nova forma de poder, de estruturação de poder no Estado brasileiro. Mas as coisas caminham nessa direção. Observado esses aspectos, é hora, portanto, de analisar o momento em que as pessoas jurídicas adquirem as suas personalidades. Como nós observamos aqui no artigo 37 da Constituição Federal, que traz aí uma seção especial para a administração pública, com princípios, com procedimentos, a exemplo desse que falamos aqui, das autarquias serem criadas por lei e as empresas públicas, sociedade de economias mista e fundação
serem autorizadas por lei, as pessoas jurídicas terão um momento formal para restar caracterizado o início de suas personalidades. Algumas serão por meio de uma lei, a exemplo das autarquias, que resta bem caracterizada aí no inciso 19 do artigo 37. Outras serão por meio da constituição dos seus atos no cartório de registro civil das pessoas jurídicas, aquelas que não tiverem finalidade lucrativa, a exemplo dos partidos políticos, das organizações religiosas, das fundações privadas ou particulares, das associações também privadas ou particulares. Outras por meio da constituição, o registro dos seus atos, dos estatutos, regimentos, nas juntas comerciais, a exemplo da sociedade de economia mista, como o Banco do Brasil, o Petrobras, a Eletrobras, terão a constituição dos seus atos registradas numa junta comercial. É assim que inicia a personalidade dessas pessoas jurídicas. Às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade de lidar com a estruturação desse regimento, desse estatuto. É hora de procurar um advogado, um contabilista para estruturar todo esse procedimento formal e fazer o encaminhamento dele para a junta comercial ou para o cartório de registro civil das pessoas jurídicas. Mas as pessoas jurídicas, a exemplo das pessoas naturais, são protegidas em seus direitos personalíssimos, ou seja, aquilo que é íncito, indissociável, inseparável, o nome, a honra e outros tantos aspectos característicos que não podem ser dissociados dessas pessoas jurídicas. Os direitos personalíssimos estão aí estatuídos entre os artigos 11 a 21 do Código Civil. À guisa de ilustração, uma pessoa jurídica tem o registro nominal. E esse nome deverá ser protegido sob pena de se buscar reparação de dano moral ou material decorrente dessas violações. Mas observa-se costumeiramente discussões em torno de como, por exemplo, o Estado, enquanto pessoa jurídica de direito público interno, teria o seu início. E quando se recorre a esse aspecto, é claro, é importante fazer uma leitura com os teóricos que nos trazem elucidações sobre as primeiras comunidades, grupos habitacionais que tínhamos aí, e eles foram ampliando, crescendo os seus interesses, as suas necessidades, e foram surgindo líderes que passaram a gerir, a administrar aquelas comunidades para, inclusive, solucionar os interesses dos mais necessitados. E aí começaram a surgir, portanto, essa primeira ideia rústica, bem primitiva, do que teríamos de uma organização de pessoas numa perspectiva de gestão para solucionar os interesses de uma coletividade. É claro que isso foi ampliando, crescendo, deixamos de ter as pequenas comunidades, os pequenos gestores, e com a abrangência maior desta gestão, foram surgindo elementos como a necessidade de restar evidenciado um governo soberano, um território e uma população. Porque as comunidades internacionais começaram a reconhecer a figura de um Estado nesse plano internacional quando ele apresentasse esses três elementos bem característicos: população, território delimitado e um governo soberano. Cabe ilustrar sempre a situação sofrível da Palestina, no Oriente Médio. Tem um governo soberano, tem a sua população, mas não tem o seu território delimitado, porque está sempre em conflito ali com Israel, na faixa de Gaza.
O Brasil até reconhece a autonomia e independência da Palestina, a exemplo de outros tantos países. Mas a maioria dos países, dessas comunidades econômicas, não reconhece por faltar esse elemento indispensável que seria aqui o território. Então é nesse plano que se apresenta hoje a constituição desta figura chamada Estado, que poderia também ser tratado por país, no âmbito internacional. Ele se constitui a partir da presença desses três elementos: governo soberano, território e população, e, é claro, pelo reconhecimento da comunidade internacional. De outro lado, os municípios, os estados, enquanto parcelas integrantes da União, eles serão criados a partir de uma lei, de uma legislação que irá ser aprovada, mas antes passando por um plebiscito das comunidades envolvidas nesse interesse de se ver reconhecido. É claro que há estudos prévios para isso, número de eleitores, da população, da movimentação financeira, econômico, todos os estudos. Depois de feito tudo isso, ainda se faz consulta e plebiscito da população ali envolvida, exemplo que se deu aí em 5 de outubro de 88, com o desmembramento do estado de Goiás e Tocantins, surgiu o estado novo do Tocantins. Foram feitos estudos prévios, análise, consulta às populações envolvidas no interesse desse desmembramento, a condição econômica, a viabilidade de subsistência desses novos estados enquanto parcelas integrantes da União, para que eles pudessem ter essa autonomia, serem constituídas como pessoas jurídicas de direito público interno, a exemplo dos municípios. Vão surgir nos distritos, povoados, daqui a pouco ele tem um número X de eleitores, de população, de renda per capita, de condição econômica, e vão pleitear o direito de serem emancipados a esta condição de municípios. E é claro que virá uma lei para tanto, os estudos serão feitos, analisados, e eles poderão alcançar, portanto, o reconhecimento de município nesse plano de pessoa jurídica de direito público interno. Deve-se analisar nesse contexto algumas suscitações que são sempre recorrentes: nação, governo, união. Nós já dissemos aqui que quando se traz esse elemento Estado, nós estamos num contexto de análise dos três elementos que devem se fazer presente: governo soberano, população e território. Quando se olha para nação, há que se fazer uma concepção sociológica envolvendo aspectos culturais dessa população, seja num plano religioso, seja no aspecto cultural, folclórico, artístico. A população envolvida pela crença nisso ou aquilo, a população que se apresentam pela abordagem cultural disso ou daquilo. E assim teríamos esse contexto de nação. Mas a lição que os teóricos nos falam de união é quando se verifica essa abordagem das células integrativas que vão estruturá-la. Os estados, com seus respectivos municípios, enquanto parcelas que irão estruturar a União. De outro lado, o governo, nesse contexto, seria todos os comandos de gestão, de políticas públicas, de procedimentos administrativos que serão utilizados buscando a estrutura da administração pública por meio de seus órgãos e repartições para que possa ser implementada a gestão pública em nosso país. Alguns aspectos de forma bem objetivas, caracterizadores de todas essas
estruturas que são essenciais para serem delimitadas nesse contexto, às vezes conflitantes, de interpretações. Feito, portanto, essas considerações, é importante entabular um diálogo com o direito administrativo, que nos traz uma abordagem dessas pessoas jurídicas de direito público interno e de direito público privado, mas sob uma roupagem de administração pública direta e administração pública indireta. E esse aspecto teve início por meio do decreto número 200 de 1967. Foi ali que o legislador, analisando que o gestor público não tinha muita condição de agregar tanto poder num local só ou numa só mão, começou a desenvolver o procedimento de desconcentração e descentralização. Está lá entre os artigos 4º, 5º desse decreto-lei número 200 de 1967. O evento desconcentração se dá quando o gestor público, no âmbito da administração pública direta, que é formada pelos entes federativos e suas próprias repartições internas, como, por exemplo, a União em relação às suas secretarias, ministérios, o gestor do país, o presidente, resolve desconcentrar parte dos seus poderes administrativos em prol dos seus ministérios e secretarias, onde reste bem caracterizada aí uma relação de hierarquia e subordinação. Era assim que teremos, portanto, esse contexto de desconcentração, que se dá no âmbito, em tese, da administração pública. E, de outro lado, a descentralização, segundo leciona esse decreto-lei número 200 de 1967, dar-se em relação à administração pública indireta, que é constituída pelas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações, por meio de leis para criação ou autorização de estruturação dessas instituições. Elas teriam poderes descentralizados para gestão, administração de seus próprios endereços. Mas com isso não significa dizer, por exemplo, que a União não teria poder de controle e fiscalização dessa administração pública indireta por meio dos seus órgãos, entidades e repartições. Resta, portanto, esta fiscalização. Houve uma descentralização do poder central, que é a administração pública direta, por meio dos seus órgãos, entidades e repartições, que, mais uma vez, no sentido de desafogar, evitar esse controle de muito poder administrativo, terminou criando a administração pública indireta, para que ali, através dessa descentralização de gestão administrativa, as autarquias, as fundações, as empresas públicas e a sociedade de economia mistas pudessem estar auxiliando nesse contexto de gestão administrativa. Não há aí, portanto, uma figura de hierarquia ou subordinação nesse plano de descentralização, mas apenas resta que o poder central da administração direta continuará fiscalizando. Os teóricos administrativistas dizem que ainda é possível também, de forma concomitante, existir essa figura de desconcentração no âmbito da própria descentralização. Temos, portanto, à guisa de ilustração, a Petrobras, que é uma sociedade de economia mista, que está aí nesse plano da administração pública indireta, que é um plano descentralizado de gestão pública. Se de repente
a Petrobras cria ali internamente órgãos, secretarias, no sentido de auxiliá-la na sua gestão, nós teremos, dentro desse universo descentralizado de gestão, uma figura de desconcentração de gestão pública. É o que desenvolve atualmente esses teóricos do direito administrativo. Mais bem característicos, o setor de desconcentração estaria relacionado à administração pública direto. E a descentralização em relação à administração pública indireta. É o que se faz presente no Decreto-Lei número 200 de 1967, entre os seus artigos 4º e 5º. Mas há algumas características pontuais nesse contexto da administração pública indireta, envolvendo as autarquias, as fundações privadas, empresas públicas e sociedade de economia mista. As autarquias seriam criadas por lei, e à medida que existe essa lei, ela já alcança a sua personalidade jurídica. O capital dela é exclusivamente público, não tem finalidade lucrativa e é regida pelo direito público. Exemplos de autarquias no país são sempre citados o Banco Central, o Bacen, o INSS, o IBAMA. De outro lado, nós vamos encontrar as empresas estatais, que são as empresas públicas aí. Haverá uma lei autorizando as suas criações. Elas, em algumas situações, realizarão serviços públicos e até atividades econômicas. Bom exemplo delas, por exemplo, são a Caixa Econômica e o Correio. Temos, de outro lado, as chamadas empresas públicas ou estatais, que terão seus registros articulados no cartório de registro civil das pessoas jurídicas ou nas juntas comerciais, se tiver alguma atividade econômica realizada. Serão regidas pelo direito privado. Em tese, como nós sabemos, não deve ter finalidade lucrativa, mas realizam atividades econômicas e atividades de interesses sociais. E o capital delas é exclusivamente público. Noutra parte, vamos encontrar as sociedades de economia mistas. Também haverá uma lei que irá autorizar as suas criações. A Petrobras, a Eletrobras, o Banco do Brasil, terão finalidade lucrativas, personalidade de direito privado, e o capital delas majoritariamente será da União. Mais de 50% das ações serão controlados pela União. O restante das ações serão disponibilizadas em bolsa de valores para quem tiver interesse fazer as suas aquisições. Constata-se sempre uma discussão sobre as principais diferenças que existiriam entre as empresas públicas e a sociedade de economia mista. As empresas públicas, o capital é exclusivamente público. A sociedade de economia mista, o capital, de forma majoritária, será público. O foro competente para as ações de interesse das empresas públicas será o da União, artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal. O foro competente para as ações de interesse da sociedade de economia mista será o da Justiça Estadual. As empresas públicas poderão ser estruturadas por qualquer tipo societário. Já as sociedades de economia mista só poderão ser estruturadas por um tipo societário, que é a sociedade anônima. As fundações se apresentam de forma curiosa nesse contexto, porque elas poderão ter personalidade de direito público e personalidade de direito privado. Quando estiverem ornadas por personalidade de direito público, elas deverão ser criadas por uma lei
a exemplo da FUNAI, a exemplo da FUNARTE. E, portanto, elas terão capital exclusivamente público, não terão finalidades lucrativas, e, além disso, essa personalidade de direito público. Já de outro lado, as fundações que têm personalidade de direito privado, elas não terão uma lei criando, mas uma lei autorizando as suas estruturações. E, portanto, a personalidade jurídica delas se dará a partir da constituição dos seus atos lá no cartório de registro civil das pessoas jurídicas. E essas fundações se apresentam de forma bastante curiosa, porque elas terão aí um procedimento específico que a legislação civil apresenta entre esses artigos 41 que vão até 69, envolvendo um diálogo entre as associações também, porque o Ministério Público exercerá uma fiscalização constante. Elas serão estruturadas a partir de uma pessoa ou pessoas que trarão dotações orçamentárias, patrimonial, para que elas possam cumprir uma finalidade filantrópica, altruísta, religiosa, para satisfazerem anseios de uma parte da sociedade, da coletividade, naquilo que o Estado talvez não alcançou ou pôde auxiliar. Por isso mesmo é que serão acompanhadas e fiscalizadas por esse órgão, o Ministério Público, que tem campo de atuação, fiscalização, custos legis, como se fosse um advogado da sociedade. Observe que inúmeras vezes muitas pessoas estruturam fundações para adquirirem recibos e apresentarem suas declarações de imposto de renda, mas a finalidade aí não é esta. Tanto assim é que logo após, se porventura forem extintas estas fundações, o patrimônio delas serão revertidos em prol de outras de mesma natureza, e não para os herdeiros daquela pessoa que constituiu e veio falecer. O projeto, o objeto, prossegue com aquela finalidade constituída porque há muitos benefícios governamentais concedidos aí neste particular, verbas que são recebidas, auxílios de todas as formas. Vamos observando também as associações que, em tese, vão tratar da defesa dos interesses de funcionários, servidores, de uma classe de trabalhadores, voltadas para articulação do benefício da classe ou até de outras pessoas. Há muitas associações que são articuladas para estruturação não só de defesa de classe de trabalhadores, de um segmento da sociedade, mas para a defesa de outras pessoas que estão aí no âmbito social que não foram atendidas em suas necessidades sociais. Então elas também deverão ser constituídas ou ter os seus atos constituídos lá no cartório de registro civil das pessoas jurídicas. Há um aspecto muito curioso que as pessoas observam nesse plano de inovação que surgiram aí, os partidos políticos e as organizações religiosas. Os partidos políticos, a constituição dos seus atos dar-se-ão no cartório de registro civil das pessoas jurídicas. O estatuto deles é que deverão ser registrados no TSE. Mas depois que fizemos essas observações, ainda importa salientar sobre algumas autarquias intituladas especiais, que são essas agências reguladoras: Anatel, Anvisa, ANEEL, ANA, Agência Nacional das Águas, Agência Nacional de Telefonia, Agência Nacional do Petróleo, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Elas afiguram aí nesse contexto da administração pública indireta. O que há de diferencial é que os gestores
destas autarquias especiais teriam uma certa margem de poder e por isso estariam nesse plano diferencial, mas elas encontram situadas aí nesse plano da administração pública indireta. Ainda há que se analisar constantes discussões que se verificam em torno da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, que estariam nesse contexto de autarquias especiais, mas o Supremo Tribunal Federal veio dissipar isso definitivamente, dizendo que se trata de uma instituição sui generis. Pelas suas próprias características, campo de atuação, não se afigura nesse contexto da administração pública indireta ou direta. É uma instituição sui generis que deve ser olhada com olhos específicos dentro das suas próprias peculiaridades. Desse modo, cabe aqui trazer um diálogo com o direito internacional pelos teóricos administrativistas, classificando algumas instituições que se apresentam em primeiro setor, segundo setor e terceiro setor. No primeiro setor estaria o governo com seus órgãos e instituições. No segundo setor, o mercado com suas instituições, sociedades mercantis lucrativas. E no terceiro setor estariam algumas instituições ou entidades que estão cumprindo parte daquilo que o Estado não conseguiu cumprir no seu dever social esculpido ali no artigo 6º da Constituição Federal, que são as ONGs, as organizações sociais, OS, as OCIPs, organizações sociais de interesse público, e ao lado deles ainda teremos o que nós vamos tratar de entes cooperativos ou paraestatais, que são o SESC, SESI, SENAI, SEBRAE, todas instituições que de algum modo estão realizando atividades sociais, educação, ensino, esporte, lazer, que deveria ser cumprido pela administração pública por meio dos entes federativos, União, Estado, Distrito Federal, municípios, e que não foram supridas, e essas instituições estão aí nesse terceiro setor, suprindo esses anseios, e são articuladas, portanto, parcerias público-privadas, regidas principalmente por meio dessa lei 11.079/2004, onde gera essa possibilidade de subvenções públicas para auxiliar na estruturação dessas atividades sociais. No outro lado, é importante dissipar que algumas discussões são articuladas no sentido da sucessão aberta, da falência, do condomínio, em que circunstâncias elas se adequariam, se na administração pública direta, indireta, elas devem ser tratadas como coletividade de direitos, que terão um representante legal. Por exemplo, a sucessão aberta será representada pelo inventariante nas ações de interesse daquela sucessão do inventário. Da mesma forma, o condomínio terá o seu síndico, representante legal, para tratar dos interesses daquela coletividade, abstração de direitos. Enfim, a massa falida terá um gestor, nomeado ali o administrador, nomeado judicialmente. Elas não se afiguram neste contexto. No tocante à principiologia regente a essas pessoas jurídicas, tanto de direito público interno como de direito público externo e direito privado, nós vamos analisando, lógico, que a própria Constituição já traz alguns princípios importantes, que é o princípio da dissociação da pessoa jurídica dos seus sócios. Há uma diferença entre a pessoa jurídica e os sócios que as compõem, mormente no tocante ao patrimônio. Mas haverá circunstâncias em que essas instituições, com seus patrimônios, não foram suficientes para quitar as suas dívidas ou débitos, e por isso mesmo apresenta-se aí no Código Civil, no artigo 50, o Instituto da Desconsideração da Pessoa Jurídica, que é algo que já vem sendo trabalhado há muito tempo
por Rubens Requião, na sua doutrina, isso terminou sendo assimilado inicialmente lá no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 28, e hoje está aí no Código Civil. Haverá sim circunstâncias em que, havendo essa confusão patrimonial entre os bens da empresa, da sociedade mercantil, da pessoa jurídica e de seus sócios, ou quando houver fraude, desvio de finalidade e outras circunstâncias aí elencadas no artigo 50 do Código Civil, as partes poderão ir ao Poder Judiciário articular essa desconsideração da pessoa jurídica para chegar aos bens, patrimônio dos seus sócios. E por aqui vamos ficando. Se você achou esse assunto interessante, recorrente, de alguma importância para a sua vida, para aquilo que está exercendo no seu trabalho, nos seus negócios, nas suas relações sociais, nós de cá ficamos muito felizes em poder ter compartilhado essas informações, esses conhecimentos jurídicos. Mas solicitamos o seu manifesto lá no nosso canal no YouTube. Deixe o seu like e se inscreva nesse canal para colher novas informações que estaremos aqui disponibilizando nessa perspectiva de compartilhamento das informações que obtivemos por meio dos nossos estudos enquanto professor universitário, pós-graduado, mestre e doutor. Foi um prazer estar com vocês. A gente se verá adiante em outras informações registradas por cá.